Olá a todos, estou aqui de novo para trazer mais uma dica desse projeto que eu estava fazendo recentemente. Se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar ele linkado aqui em cima para que você possa acessar e assistir mais tarde. Hoje eu vou falar sobre a base aqui, onde é que nós temos. Vamos construindo aos pouquinhos essa fornalha, vamos ver cada decisão que foi tomada. Então, tem uma parte aqui que é onde vai realmente a queima da lenha ou do combustível que for inserido, que a gente tem grelhas. E embaixo dessas grelhas, nós vamos ter paredes. Selecionar uma aqui para a gente ter uma ideia. E isolar por aqui. Então, minha questão aqui é como fazer esse encaixe aqui onde vai a estrutura das grelhas em cima, né? Então, de novo, a gente tem diversas formas de fazer isso. E vamos ver então por que eu adotei uma ou outra forma, né? Bom, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é acabar fazendo isso como modelagem in place, por ser algo um pouquinho mais versátil. Só que a modelagem in place ela tem diversos problemas. Como deu para ver já no outro vídeo, eu sou meio contra a modelagem in place de forma indiscriminada. Bom, o que acontece com a modelagem in place é que, se eu observar, em termos de volume, ela está muito parecida com a parede básica, não teria problema com relação a isso. Mas no Revit a gente nem sempre está pensando apenas no resultado de volumes. A gente precisa saber como que vai quantificar, em qual tabela eu vou conseguir inserir esse elemento, como que se comporta e tudo mais. Então tem o principal problema aqui de famílias in place, que elas nos dão área errada. Então, uma parede, aqui a gente está com uma família in place, e aqui a gente está com uma família básica, né? Então, o que o Revit considera área dessa parede aqui? Ele vai considerar como área toda a parte lateral dessa parede. Ele considera essa área, ela entende que ela tem um sentido aqui, uma espessura, e então esse desenho aqui é que dá a área da parede em si, que é normalmente como a gente quantifica metragem de parede, seja para pintura, para blocos ou algo do gênero. Enquanto que a parede que foi criada com o Model in Place, a gente não sabe se ela é nesse sentido, ou se ela é naquele sentido, ou se ela está deitada e ela é nesse sentido aqui. Então, o Revit ele não sabe qual é o lado dessa parede aqui, por isso que ele não vai nos dar uma área tão exata. Então, logo de cara, já descartei a criação de modelo no local, até mesmo porque se eu poderia fazer e copiar, né, para não ter que fazer cada uma delas, né? Mas se eu copio esse item e se por algum acaso eu resolver trocar um deles, não é mais esse tamanho, é outro tamanho, eu tenho que ir em cada um deles e modificar de novo. Nem só tamanho, algum detalhe, alguma coisa assim. Então a modelagem in place ela tem essa característica de ser muito solta, assim, ela não respeitar nenhuma regra de tipologia, de forma que eu consiga ter dois elementos iguais, porque toda vez que eu copio, ele acaba duplicando aqui. Ó, a gente tem o ALS 1 e o AL 2. Se eu copiar mais uma vez, o ALS 3. Cada uma delas, ele sempre vai criando novas famílias aqui dentro. Então, realmente é uma situação que a gente usa com muita exceção. Bom, a questão aqui, então, descartada essa possibilidade, eu posso também pensar em fazer in place apenas os recortes. Então, essa seria uma alternativa, que nem a gente fez lá com a base. Por que eu não fiz dessa forma? Porque aqui seriam vários elementos e poderia mudar quando eu troco para outra fornalha, ter mais elementos ou menos elementos. Então eu teria que muitas vezes ajustar de forma individual, por mais que a criação fosse também inicial, também teria esse problema caso mude o formato, alguma coisa assim, eu não consegui fazer. Uma outra coisa, essa parede, ela na verdade, ela era para ser 23 por 23. Então ela tem uma base quadrada. É muito tentador a gente utilizar o pilar arquitetônico, né, a coluna arquitetônica, por conta disso. Só que também eu queria que ela ficasse na tabela
de paredes e não ter que fazer uma tabela distinta para quantificar esses blocos de forma separada. Então, todos os blocos eu queria quantificar através de uma tabela de paredes. Então, por conta disso, também não foi adotado coluna, que seria muito simples, também é algo que se repete. Eu já poderia fazer a coluna com esse encaixe que eu estou pensando aqui. Funcionaria bem em termos de modelagem e tudo mais, foi só uma questão realmente de tabelas, para qual tabela que vai. Bom, outra questão, então vou trabalhar com parede, é uma parede que ela tem na sua configuração aqui 230 milímetros, então a profundidade ela é 230, e a criação dela, na hora de criar, eu tenho que tomar o cuidado e eu desenhar com 230 milímetros também, né, 23 centímetros. Então realmente tem esse porém de depender do usuário para dar essa dimensão aqui. Tá? É uma coisa que se eu pudesse já ter isso pré-estabelecido, para esse caso aqui era interessante. Então paredes normalmente funcionam assim. No sentido da espessura dela, ela é composta de camadas e isso está muito bem amarrado aqui dentro do editar tipo. Na altura, ela até, de certa forma, está amarrada no piso de base, no piso de topo, se ela está anexada a alguma coisa, ele dá essa altura. E no sentido do comprimento, é totalmente controlado pelo usuário. Eu não tenho como predeterminar que essa parede seja obrigatoriamente feita nessa medida, então depende do usuário, esse é o único porém. Bom, e aí? Optei por fazer a parede, desenhei ela 23 na espessura controlada ali em cima pela tipologia, 23 no comprimento controlado pelo usuário. Como fazer esses cortes? Então, eu teria duas formas de fazer isso aqui, né? Eu posso cortar nesse sentido aqui, no sentido da espessura dela, ou eu também posso cortar no sentido aqui do comprimento dela. Então, é uma alternativa também. Como que eu cortaria nesse sentido aqui? 2 cliques na parede, eu consigo editar o perfil, isso também é uma personalização que eu não gosto muito, é quase um model in place em cima da parede, porque, de novo, eu não vou conseguir repetir na próxima. Claro, eu posso fazer em uma e copiar, mas se mudou o formato, eu não tenho como ir nas outras e alterar. Então, eu poderia simplesmente fazer por aqui, deixa eu deixar em linhas finas aqui para a gente conseguir observar melhor. Não vou me preocupar muito aqui com medidas, só para a gente observar como que ficaria, então, nesse caso aqui. Tá? Estou desenhando o perfil e funcionaria dessa forma, só pelo fato de eu ter que realmente fazer uma por uma, ou se eu copiar e modificar, não é uma coisa que eu consigo manter padronizado. Porque essa criação ela também depende do usuário, então tudo que eu deixo de múltiplas vezes depender do usuário, eu preciso que ele acerte toda vez. Então, se eu puder deixar alguma coisa pré-estabelecida, de forma que eu trocando um, troca todos, o usuário precisa se preocupar, o usuário, no caso eu que estou fazendo, precisa se preocupar apenas uma vez em colocar a informação correta. Então, isso também é uma coisa importante, não depender tanto de inputs do usuário. Tá? Quando a gente faz projetos, a gente pode optar por isso. Mesmo que o usuário seja você mesmo. Então, a ideia é confie mais na sua inteligência, menos no seu trabalho braçal. Bom, então, se eu não fiz dessa forma, eu optei, na verdade, aqui, deixa eu desfazer tudo de novo. De ter resetado ali em cima, né? Eu optei por cortar no outro sentido aqui, ó, tá? Então, tem uma ferramenta que a gente utiliza aqui de paredes, lá em arquitetura. Temos duas ferramentas aqui, o Wall Sweep e o Wall Review. O Wall Sweep serve para fazer um volume extra na parede, como um rodapé, um detalhe que acompanhe todo ao longo da parede. E o Wall Review seria para fazer um corte, fazer um buraco, um friso na parede. Então foi essa ferramenta que eu optei, ó, o Wall Review. E vou colocar, então, que eu consigo colocar de um lado. Eu conseguiria, se eu tiver mais paredes, inclusive, colocar o mesmo elemento em outras. Deixa eu copiar essa parede para um lado. Bom, ele já está copiando com o Review. Deixa eu tirar aqui. Inclusive, eu consigo selecionar esse Review e adicionar e remover outras paredes. Ó. Eu consigo colocar lá,
lá também. Tá? E dessa forma a gente consegue fazer. Para fazer do outro lado, ó, ele fica um item só. Ou seja, se eu editar o tipo, trocar o perfil, ele vai trocar em todos ao mesmo tempo. Tá? Também a questão da altura, né? Se não tiver na altura certa aqui, ó, ele está com 442, que é a altura da parede. Se eu colocar, por exemplo, 330, como ele está uma coisa só, ele acaba trocando em todos ao mesmo tempo. Só a questão aqui, eu gostaria de poder colocar nos dois lados da parede e isso não foi possível. Tá? Então eu vou adicionar o remover paredes. Aliás, eu vou ter que criar um outro aqui, né? Eu vou ter que selecionar aqui, botar para criar um objeto similar e vamos colocar agora sim. Talvez eu não consiga colocar exatamente no topo aqui. Vou dar um ESC para cancelar. Vamos colocar aqui os 442. E ele já ficou exatamente em cima. Bom, eu posso simplesmente selecionar ele, adicionar o remover paredes aqui, ele vai colocar também no outro lado. Então, a principal vantagem é que se precisar trocar o formato, até se a gente for observar aqui, vamos pegar aqui uma grelha. Ó, a grelha ela tem meio que um formato aqui arredondado, conforme a gente vai observar. Ela é exatamente naquele formato lá, mas se eventualmente eu precisasse trocar para outro formato, um chanfrado, um arredondado, alguma coisa assim, seria muito simples eu pegar um deles, edito o tipo, e escolho aqui, por exemplo, um outro perfil aqui, né? E eu percebo que já trocou em todos ao mesmo tempo. Deve até existir outras formas de se criar isso, mas essa aqui eu achei mais coerente. Então eu consigo manter ainda com a ferramenta de parede básica, eu consigo ter o meu recorte visual para colocar no projeto, eu consigo trocar o formato de forma muito simples. Por conta disso foi a solução que eu achei mais coerente no momento. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, mandar para os amigos e até a próxima.